A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção. Estaremos estudando a edição 82, o título central é Gálatas, a Carta da Liberdade. Quem escreveu? Pastor Eliseu Gomes da Rocha. Nós temos feito, já fizemos, na verdade, um vídeo com a biografia desse querido pastor, e os irmãos que tiverem interesse, está no nosso canal, Os irmãos podem acessar a biografia desse pastor, do pastor Eliseu Gomes da Rocha. E sempre estaremos aqui agradecendo a esse querido pastor pelo o trabalho desenvolvido, que ele é autor desta revista. Irmãos, estaremos também estudando agora, iniciando, na verdade, esse terceiro trimestre, a lição número 1. O texto base dessa lição é Gálatas 1, de 1 a 5. O título é Saudação e Advertência Inicial. Antes de nós iniciarmos, estaremos orando e agradecendo a Deus por mais um momento que Ele nos proporciona para estudar e aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Oremos agora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos através desse canal, ó Deus, transmitir a sua palavra, o estudo, que o Senhor possa estar edificando, Senhor, a cada um dos nossos amigos e irmãos em Cristo e aqueles que irão passar, ó Deus, aqui pelo canal e aprenderão mais um pouquinho da sua palavra. Que o Senhor nos capacite, nos dê condição, ó Deus, para falar, para participar com os amados ouvintes a palavra de Deus e que o Senhor possa trabalhar melhor no coração de cada uma delas. Eu sou grato a Ti, ó Deus, por permitir a cada um de nós estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ler o texto base, que é o início dessa carta, a carta aos Gálatas, E nós, o decorrer do estudo, nós vamos falar mais detalhes sobre a carta dos Gálatas, aos Gálatas. Então, vem comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Prefácio e saudação, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Nós observamos que Paulo dá essa introdução com a abertura, dando graças ao nosso bom Deus, e também fazendo referência do Filho, de Jesus Cristo, e pela vontade do próprio Deus, para que nós conhecêssemos qual é a perfeita e boa vontade do Senhor para conosco. O objetivo, irmão, dessa lição, que vamos começar nessa semana, estamos estudando, na verdade, nós concluiremos esta lição e você reconhecerá a autoridade de Paulo como apóstolo. A graça e paz em Cristo, a obra redentora de Cristo, exaltará a glória de Deus e reafirmando a essência da fé cristã e a esperança em Jesus, Então, irmãos, tudo é centralizado no nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, que se deu a si mesmo, como o texto fala, se deu a si mesmo por nós
e pelos nossos pecados. Com certeza, se não fosse a graça de Jesus, a bondade e a misericórdia dele, que nós não merecemos, né? Mas pela sua infinita misericórdia alcançamos essa graça que ele nos deu através do Pai, do nosso Senhor Deus. Paulo, o grande missionário, desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo pelo mundo antigo. Paulo era um visionário, um missionário, um chamado, né, para esse ofício e para ser missionário e levar a palavra de Deus a todos os cantos. E ele recebeu esse chamado do próprio Senhor Jesus. Por isso que ele busca a sua autoridade como apostólica, porque ele esteve pessoalmente com Jesus no caminho de Damasco, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui, irmãos, mas nós continuaremos tudo. Minha garganta. Então, irmãos, nós vemos que Paulo foi um grande desbravador do Evangelho de Cristo, após fundar várias igrejas. Então, Paulo foi não só missionário, mas um fundador, né? Um evangelista nato. Ele continuou a orientá-las e cuidá-las por meio de cartas. Como era o método que Paulo usava para orientar? Escrevia essas cartas e mandava para a igreja local. Mesmo enfrentando prisões, perseguições e ameaça de morte. Uma dessas cartas escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, né? Foi direcionada às igrejas cristãs da Galácia, na Ásia Menor. Nela, Paulo aborda as tribulações enfrentadas pelos crentes, especialmente as divisões sociais e raciais nas igrejas. Interessante que igreja nenhuma é perfeita. E aqui está a lógica, né, que mesmo naquela época, no início da igreja, já existia divisões, já existia problemas. Mas, irmãos, nós temos que ver que nós temos que conviver e entregar o nosso caminho a Cristo e deixar que Cristo trabalhe no coração do ser humano, porque nós somos moldados dia após dia. E quem faz isso é obra do Espírito Santo, não do homem, né? À medida que a igreja crescia, muitos gentios se convertiam, o que incomodava os cristãos judeus de Jerusalém. Nós sabemos que os judeus, desde o início, achavam que a salvação era só para eles, restrita à nação judaica. Não. Jesus veio para provar, ao contrário, que todos têm direito à graça, né? Têm direito à salvação. E Cristo veio dar salvação a todos os povos. Surgiu então um grupo de mestres na igreja da Galácia que pressionava os gentios a adotarem costumes rituais da lei de Moisés. Entre um desses costumes era a circuncisão. Os irmãos sabem disso, né? E Timóteo, né, com algumas situações foram constrangidos a circuncidar. Mas não que fosse da vontade de Paulo, mas para não trazer mais problemas para a igreja daquela época. Como a circuncisão, hábitos alimentares, alegando que só assim seriam aceitos por Deus. Paulo combateu energicamente essas distorções, afirmando que abandonar o verdadeiro evangelho, né, que é a graça, a bondade, a misericórdia, equivale a perder a essência do cristianismo. Então, irmão, nós não estamos sujeitos a costumes, mas sim a fé em Cristo, a crer no Filho de Deus, no enviado, no Messias, na promessa que os profetas profetizaram que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Na verdade, a serpente aqui é o maligno, né? E ele esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. Paulo se manifesta. Paulo inicia a carta como de costume, apresentando-se e validando a sua autoridade. Então, irmãos, nós reparamos que Paulo, na maioria das vezes, ele traz para si a autoridade que foi dada a ele através do Senhor Jesus
no caminho de Damasco, né? Diante da comunidade, ele esclarece que apóstolo, no sentido de enviado, não se limita apenas a um fundador de igreja, mas valida o seu ofício. Paulo sabia que fazia parte de um grupo especial escolhido por Jesus. Então, os 12, né? Nós tivemos 12 apóstolos escolhidos, e depois acrescentaram mais um que foi Matias, e Paulo no caminho de Damasco também é um apóstolo escolhido, porque o próprio Jesus escolheu ele. Por isso que Paulo reivindica essa particularidade, né, de autoridade apostólica. Os 12 apóstolos escolhidos durante o ministério de Jesus na terra, e ele, Paulo, chamado ao caminho de Damasco pelo próprio Cristo glorificado. Então, irmãos, lá em Atos 9, vamos voltar aqui, em Atos dos Apóstolos, deixa eu deixar aqui no texto base, né? Atos 9, vamos chegar aqui rapidinho, né? Atos 9, 1 a 9. Vamos ler esse texto, né? Todo texto que a gente puder ler, a gente vai ler. Saulo, respirando ainda ameaças, que ele ainda não tinha recebido o nome de Paulo, né? E morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, né, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comeu, nem bebeu. Né, irmãos? Então, os irmãos veem que Paulo foi chamado pelo próprio Jesus no caminho que ele ia perseguir a igreja, né? Ele era um perseguidor da igreja, pedia carta e autoridade, né, lá dos sacerdotes para perseguir a igreja de Cristo. Muitos questionaram o seu chamado, já que ocorreu após a morte e ressurreição de Cristo. Para defender seu ministério, ele afirma: não da parte de homens. Então, logo no início, né, no primeiro versículo, ele fala sobre isso, né, sobre não da parte, aqui na carta aqui, que ele fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, né? Então, irmãos, Paulo sempre estava trazendo isso à tona para que alguém que questionasse a sua autoridade apostólica não fosse realmente esclarecido, né, o seu chamado. O ministério de Paulo era obra do mesmo Deus que ressuscitou Jesus. Sua mensagem principal era que Cristo está vivo e recebeu todo o poder no céu. Então, uma mensagem simples e objetiva, que dá esperança, né? A ressurreição de Cristo nos dá a esperança de uma vida eterna. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo, né? Diferente de hoje, onde muito se intitula apóstolo consagrado por pessoas e denominações, Paulo é um verdadeiro embaixador, né, com credenciais divinas. Então, irmãos, você vê que Paulo, ele sempre está trazendo, esclarecendo o seu ofício diante da igreja e trazendo que ele era a autoridade constituída pelo próprio Deus, um embaixador. O embaixador, ele tem credenciais para cuidar das coisas da nação. E Paulo é um grande embaixador
que falou ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que ele seria testemunho diante das autoridades, e foi. Nos versos seguintes, Paulo afirma não estar sozinho. Todos os irmãos estão comigo. No versículo 2. Provavelmente eram pessoas que Paulo havia doutrinado e capacitado para a vida cristã. Então, Paulo, ele ensinou, muitos discípulos e tinha um ensinamento embasado na fé cristã, nos ensinamentos de Cristo, na doutrina dos apóstolos, na essência da palavra, e nos evangelhos que dá a certeza que a palavra é viva e eficaz. Provavelmente eram pessoas que Paulo havia doutrinado, capacitado para a vida cristã. Em outras cartas, conhecemos Silas, Timóteo e vários colaboradores, alguns chamados de companheiro, mesmo sendo apóstolo. Paulo não atuava sozinho. Irmão, a obra do Senhor, o Senhor capacita as pessoas, põe pessoas ao lado que possa ajudar a levar, cada um levando a sua cruz, mas também levando a cruz uns dos outros. O ministério não pode ser desenvolvido sem ajuda mútua. Isso aqui é importante, Todos nós que fazemos a obra do Senhor, e a igreja é um corpo vivo, ninguém faz a obra sozinho. Dentro de uma igreja tem vários membros, cada um com suas funções colocadas na posição certa para agir, para desenvolver o trabalho do Senhor. O ministério não pode ser desenvolvido sem ajuda mútua. Companheirismo, presença e apoio são fundamentais para o sucesso de qualquer ministério. É um exemplo, Paulo foi um exemplo para nós. E também aqueles que estiveram ao lado dele, apoiando mutuamente o ministério de Paulo, e também Paulo ajudando, a desenvolver a obra do Senhor com os ensinamentos que aprendeu. Jesus foi um grande exemplo ao compartilhar o caminho da graça e a misericórdia com seus discípulos e todos que foram enviados para viver o novo de Deus. Então, irmãos, a lei é boa, perfeita, agradável, mas a graça nos dá a liberdade, como diz, a carta da liberdade, Porque as ordenanças eram muitas. Havia muitas coisas que muitos não conseguiam, mas a graça nos dá essa liberdade. O preço foi pago na cruz. E o que nós fazemos agora é obedecer à palavra de Deus, é ser obediente à voz do Senhor através dos seus ensinamentos, Dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Então, nós falamos nesse primeiro tópico, Paulo se manifesta. Nesse segundo tópico agora, graça e paz em Cristo. É uma saudação diferenciada agora que Paulo vai usar. A saudação de Paulo é notável por seu profundo tripé teológico. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja duas bênçãos em uma saudação. A paz, a graça e a paz, E também usa a pessoa do Deus Pai, para a saudação, e a pessoa do Filho também, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja duas bênçãos em uma única saudação, destacando que a principal fonte de ambos é Deus, o Pai, e Jesus Cristo. A graça é um presente celestial imerecido. É como já falei, nós não merecíamos essa graça, essa bondade, essa misericórdia, mas Deus foi generoso para conosco. Tem sido. É um presente celestial imerecido, representado a favor divino, o favor divino, E através da morte de Cristo como substituto pelos nossos pecados. É como se você devesse alguma coisa para alguém fosse lá e pagou. Está pago sua dívida, Está quite. Hoje, o crente em Cristo Jesus está quite, porque Cristo pagou os nossos pecados. Essa graça oferecida por Deus Pai e Jesus
Cristo evidencia a harmonia divina, né? A saudação enriquecida com a graça destaca sua importância na mensagem cristã. A salvação é a reconciliação com Deus, são alcançada pela graça, né? Então, nós estávamos separados da graça, nós estávamos separados do convívio com Deus, porque os nossos pecados faziam a separação. Havia um abismo, porque os pecados, né, fazia a ofensa pelo pecado, né? Nós ofendíamos a Deus através dos pecados que nós cometíamos e não éramos justificados diante de Deus. Mas Cristo veio e justificou, pagou o preço, né? O preço da graça por nossos pecados. Não por méritos ou obras, graça é o pilar fundamental da nossa fé. A paz vai além da ausência de conflito, representando a harmonia e reconciliação com Deus. Então Deus se reconciliou, houve paz, né? Fizemos a paz com Deus. É como se um país estivesse em guerra e agora se unisse na paz para celebrar a paz, para ter comunhão. Uma reconciliação restaurada e pacífica com o Criador. Paulo deseja essa paz para todos nós, mostrando que ela vem tanto de Deus Pai quanto de Jesus Cristo. A verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus, possibilitada pela obra de Cristo. Então Cristo veio e reconciliou com o Pai, trazendo essa paz, né? Cristo foi o nosso advogado, o nosso intercessor, que chegou e disse: ó Pai, estamos reconciliando aqui com a sua criatura, né? E foi assim que nós fomos aceitos e Deus perdoou, estava com o coração preparado para perdoar os nossos pecados. A verdadeira paz só é alcançada por meio de uma relação correta com Deus, possibilitada pela obra de Cristo. Buscar a paz verdadeira envolve se aproximar de Deus e vivenciar essa relação de harmonia e reconciliação com Ele. Que bondade de Deus nos aceitar, mesmo sabendo que somos pecadores, mas que arrependemos dos nossos pecados cometidos. Precisamos buscar essa paz de forma sincera, estabelecendo uma relação profunda com Deus, permitindo que a obra de Cristo nos restaure. Assim viveremos em plenitude a paz desejada por Paulo, né? Então, irmãos, que busquemos essa paz, que almejemos estar em paz com Cristo, com Deus, o nosso Criador, que obedeçamos a sua voz, né? E cumpramos o seu pedido, né? De obediência, de amor e ter uma relação de comunhão com o nosso Criador. Terceiro ponto aqui, irmãos, que nós vamos falar, que o autor nos traz, é a relação entre Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo. Como eles andam em harmonia, né? Desde o início do livro aqui, do Gênesis, que é princípio, né? Livro escrito por Moisés, um dos livros, né? O Gênesis. Ele traz que no início de toda a criação ele estava lá. E ele disse: façamos o homem, né? Então Cristo estava presente na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Podemos observar que não é por acaso que Paulo faz menção de Deus e Pai. 3 vezes nessa saudação, sua mente está voltada para uma igreja família, tendo Deus como Pai e todos os seus filhos como irmãos, né? Então nós somos considerados irmãos de Cristo por adoção, porque o nosso Pai Celeste nos adotou na vida e temos vida com Jesus. Uma comunidade está vivendo divisões, contenda, não poderia esquecer que o corpo de Cristo, ou família, era a principal marca de uma igreja. Então Paulo traz aqui, faz esse esclarecimento que uma família dividida, ela não subsiste. Não poderia ter contendas no meio do corpo de Cristo, porque
ela não subsistiria. As crises viriam e ela seria devastada. Paulo faz menção à mensagem que ele prega como apóstolo de Jesus Cristo. Cristo crucificado viveu o seu martírio de forma voluntária. Então, Cristo não foi obrigado, mas voluntariamente ele se ofereceu. Não foi pelo Pai, não, foi oferecimento, né? Foi pela espontânea vontade dele que ele se entregou para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Ele não foi entregue ou persuadido por ninguém. Ele simplesmente se entregou pelo nosso pecado, que precisava de punição, ser pago, expiado, propiciado, oferecido, né? E foi exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Um sofrimento, um martírio, mas também um oferecimento em nosso lugar. Sofreu por nós. Sua entrega teve como objetivo maior nos livrar desse mundo, né? No original em grego, o mundo se refere à era, tempo, século. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Cristo se entregou por nossos pecados de forma voluntária, né, irmãos? Tenhamos isso em mente. Ele foi voluntário. Como muitas das vezes a gente se voluntaria para fazer alguma coisa, né? Ele foi voluntário para nossa salvação, com o objetivo de nos livrar. Na versão Ara Almeida Revista Atualizada, o verbo grego livrar é traduzido por desarraigar. Como uma árvore presa no local em que foi plantada e precisa ser arrancada, né? Como se fosse arrancada a árvore, né? Imagine arrancar uma árvore com raiz, né? A profundidade das raízes, muitas das vezes, né? Ela está arraigada ali naquela terra, mas ela é arrancada brutalmente. E como a árvore presa no local que foi plantada precisa ser arrancada. Cristo, através da sua morte, nos arrancou desse mundo do pecado, pois estavam como uma árvore presa pela raiz. Então, Cristo nos libertou do mundo do pecado, desse século, dessa era. A mensagem de Paulo não era dizer que Cristo morreu para nos fazer felizes, resolver nossos problemas, ou trazer conforto, como a mensagem da prosperidade pregada hoje em todo o Brasil, né? Então, irmãos, é mais do que prosperidade financeira. A nossa liberdade do pecado que escraviza o homem, nós fomos libertos. Lembrando, irmão, que o nosso país, aqui o Brasil, já teve escravidão, e aqueles que passaram pela escravidão, né, que foram trazidos da África, nossos irmãos que aqui se estabeleceram também, faz parte do nosso país hoje. Somos um povo miscigenado, né? Somos um povo de mistura. O Brasil sabe muito bem que a escravidão não é boa, né? Ela tira a liberdade da pessoa. Por isso que o texto aqui, né, de a Carta da Liberdade. Lembrando, irmão, que no nosso país, pela Carta de Euforia, né, que dava liberdade aos escravos, aqui Cristo nos deu a Carta da Liberdade, né? Então, irmão, nós vamos ver aqui que é mais do que uma simples libertação de financeiro, né? Pregada hoje em todo o Brasil. Ele veio nos libertar, arrancar pela raiz desse mundo tenebroso. Tudo isso estava em acordo com a Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo veio confirmar e aplicar a obra através do século. A obra de Cristo é permanente. Cristo fez a parte, né? O Pai planejou desde o início, né? Lá no início. E o Filho veio no tempo da plenitude e executou a sua morte sobre a cruz. E o Espírito Santo, irmão, ele continua atuando na vida para que as pessoas
tem a salvação. O Espírito Santo é o que convence o homem do juízo e do pecado, da justiça e do pecado. É a função do Espírito Santo de trabalhar no coração do ser humano, num coração árido, seco, porque Cristo é a água da vida, que precisa regar o jardim que está no seu coração, no meu coração. Dia após dia, o Espírito Santo ele rega a nossa vida através da obra redentora que ele fez, através dos ensinamentos que nós aprendemos, da concordância desse tripé, da trindade de Deus, do Deus triuno, na verdade, né? Deus, ele trabalha na essência da obra do seu amor. Esta é a razão pela qual podemos desfrutar da vida em liberdade em Cristo. Fomos arrancados, desraigados deste presente século, através do seu atos voluntário em morrer pelos nossos pecados. Isso é vida eterna hoje e sempre. Irmãos, se o mundo soubesse valorizar a obra de Cristo, não indagaria, não desconfiaria, não estaria questionando coisas que Deus faz ao homem, como faz e por que faz. Aceitaria o presente sem questionar, porque Cristo é o verdadeiro presente que desceu, é o maná vivo que desceu dos céus. Lembra que lá no deserto, Deus enviou o maná para alimentar aquele povo, e Cristo é o verdadeiro maná que desceu do céu para alimentar a humanidade, né? O homem ele tem sede de Deus, ele só não sabe a forma como encontrar Deus. Mas quando ele abre o coração e o entendimento para as coisas de Deus, com certeza, ele vai encontrar Deus no seu coração. Concluindo essa lição, podemos tirar algumas lições para o nosso aprendizado. Primeiramente, Paulo foi constituído apóstolo pelo chamado direto de Jesus Cristo ressurreto, não por homens ou conselhos apostólicos, né? Esse é fato. Cristo, aliás, Paulo, o apóstolo, né? Que era Saulo, passou a ser chamado Paulo. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para fazer parte dessa escola apostólica. Como vemos hoje, os apóstolos foram pioneiros do cristianismo em expansão, né? Foram eles que deram o pontapé, né, para que o evangelho crescesse através da atuação do Espírito Santo. Tudo que precisamos está nas Escrituras, suficiente para a nossa vida. Não precisamos acrescentar nada nem diminuir, irmão. Basta seguir o manual de instrução, que é a Bíblia, né? Ali está a resposta para todas as nossas ansiedades. A Bíblia nos dá resposta para tudo nessa vida, né? A Bíblia é o manual do crente, é a bússola, é o que dá a direção e o norte para o cristão, para todos aqueles que se aproximam do nosso Deus. Em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo foi um ato voluntário. Então nós sabemos que ele não foi persuadido, ele não foi coagido, não, ele fez porque ama todo ser. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sem explicação, sem dimensões, né? Sem tamanho. Por quê? Porque ele ama o homem, a criação dele, né? A humanidade. Então foi um ato voluntário. Ele se entregou para nossa libertação deste mundo tenebroso. Nossa salvação não depende de obras caridosas ou de vida simples, né? Não, foi um presente de Deus. Deus nos ofertou. Deus viu que a gente não tinha condição de se libertar e disse assim, vocês vão trabalhar igual muitos escravos antigamente trabalhavam para pagar a sua liberdade. Mas nós não tínhamos um valor que chegasse ao alcance da liberdade. Então Cristo supriu
a nossa liberdade. Ele foi o maior preço, né? O preço pago ali na cruz. Por fim, os atos do amor de Cristo pagando o preço na cruz pelos nossos pecados, como já falei. Por fim, o ato voluntário de morrer na cruz foi uma harmonia com a Trindade. Foi um acerto dentre eles, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Somos redimidos e abençoados com a presença de Deus em nossa vida. Então, irmão, Cristo, Deus que estava afastado, que nós tínhamos afastado de Deus, agora nos aproximamos de Deus e Deus faz novamente, compartilha conosco. Como um pai que pela viração do dia ia lá no jardim e falava com Adão, agora você tem acesso de chegar na sala do trono da graça de Deus e se dirigir ao nosso Criador, porque nós temos acesso livre para pedir e falar com nosso Pai, né? Que benção, né? Prosperidade, cura, paz e alegria são consequências secundárias de uma vida em Cristo. Deus pode nos conceder essas coisas, mas elas não são o centro do Evangelho, né? Então, cura, bênção, riqueza, prosperidade, tudo isso é válido no reino do céu, mas o maior presente nós vamos descobrir que é a salvação em Cristo através da cruz, o verdadeiro livramento deste mundo tenebroso para o mundo vindouro. O que nos espera, irmão, além, quando nós, ou o arrebatamento da igreja, ou a partida nós desse mundo, que todos nós, se Cristo não vier arrebatar sua igreja quando nós estivermos vivos, né? Mas também, através, quando nós passarmos dessa vida, encontraremos do outro lado lá, a nossa esperança no mundo vindouro. Isso é extraordinário. Não há riqueza maior do que a salvação em Cristo. Se nós formos dignos de alcançar, né? Porque a Bíblia fala, né? Aqueles que haverão ser dignos de encontrar essa salvação em Cristo. Que nós possamos sempre pedir a Deus que nos dê a oportunidade de estar sempre consertando, tapando as brechas, para que nós possamos estar com Ele na eternidade, né? Irmãos, aqui tem para pensar e agir. Já estamos terminando essa lição. Creio, irmão, que demos uma pincelada aqui, né? Eu falo sempre pincelado porque, irmãos, o assunto é muito vasto, né? E no vídeo a gente não pode se estender muito para tá colocando, né, alguns detalhes que nós estudamos, mas o básico é que passar para os irmãos aquilo que nos dá a ideia do estudo, né? Para pensar e agir, você tem buscado a verdadeira paz e apresentado pelo apóstolo como diante das lutas neste mundo? Irmãos, já parou para pensar que quando nós ligamos a televisão, só vemos violência, morte, desespero, contendas? É um mundo, irmão, tenebroso, né? Quando você para, só dá essas coisas, notícias ruins. Então, o que Deus faz para a humanidade? Ele quer trazer a paz, mas não é uma paz passageira, é uma paz assim, não, é uma paz que perdura no coração do homem. Está em paz com Deus, está confortado com Deus, né? Está ligado nas coisas celestiais. Você reconhece que a graça é a ação de amor de Deus pela sua vida, mesmo quando as coisas não estão bem, né? A paz de Cristo, a graça de Cristo, né? A bondade e a misericórdia de Cristo. Muitos questionam as atitudes de Deus porque acontecem fatos, né? Fatos que acontecem aí no mundo cotidiano e muitos acusam, Deus não está vendo? Deus sabe, irmão, Deus sabe, mas as pessoas têm que querer buscar a paz com Ele, né? Você só tem paz quando você busca ter paz com as pessoas. Não podemos estar em guerra
buscar guerra. Nós vemos agora nações guerreando, né? Tem aí a guerra da Ucrânia, da Rússia. Eles falam que querem paz, mas estão fazendo guerra. Como é que pode, né? Quando um não quer, ditado popular, dois não brigam, né? Qual valor você tem dado a este mundo quando Paulo afirma que somos libertos deste mundo tenebroso? Irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que não devemos prender nada neste mundo. Há algo maravilhoso que nos espera lá do outro lado, né? E nesse lugar que nunca mais vai haver choro, ranger de dente, né? É o lugar que Cristo foi nos preparar. Em que João fala, né? Acho que é João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. O que Cristo foi fazer e ele está fazendo é que ele foi preparar esse lugar, né, irmão? Aqui, ó. E se eu for, eu vou preparar lugar, virei outras vezes, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você que acha que não é merecedor da graça de Cristo, quer te dizer que o desejo de Cristo é que você esteja lá, como eu. Há multidões, dezenas e milhares de pessoas que já existiu nesse mundo, esteja lá com o nosso Criador. Que bom seria se todos aceitassem o presente de Deus e se reconciliassem com o próprio Deus e reconhecessem que somos pecadores, mas que somos arrependidos dos nossos pecados. Então, irmãos, que nós possamos viver o verdadeiro livramento deste mundo tenebroso para o mundo vindouro. Meu amigo, meu irmão, estaremos orando ainda, agradecendo a Deus por mais esse estudo e logo após estaremos finalizando essa videoaula. Pai querido, mais uma vez viemos a Ti através da oração, agradecer aos amados irmãos que estiveram conosco, que tão bondosamente, Senhor, nos acompanha aqui nesse canal, que tem participado conosco, e que o Senhor possa estar falando melhor ao coração de cada um deles, e que eles possam tirar ensinamentos da vida do nosso irmão apóstolo Paulo, que foi sofredor, que passou por várias situações, mas que ao final da carreira dele, ele disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que nós possamos estar junto, preparado, para quando o Senhor vier nos achar fazendo a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um deles, através do Espírito Santo, que convença o homem da justiça, do juízo, do pecado. Em nome de Jesus, quero te agradecer. Amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Vinte e quatro